Você sabia que Gabriel Monteiro, ex-vereador e influenciador político, foi recentemente declarado inocente pela Justiça Trabalhista em relação às acusações de assédio sexual? O caso de Gabriel, que já está preso preventivamente há mais de 2 anos, está gerando muitas dúvidas e controvérsias. Mesmo com sua inocência sendo comprovada, ele segue encarcerado, e o silêncio das autoridades e da mídia é algo que chama atenção. Mas antes de começar o tema, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, e deixe já qualquer comentário sobre o vídeo ou qualquer outra coisa para o engajamento. Assim vocês me ajudam muito. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Gabriel Monteiro, de 30 anos, foi preso preventivamente quando tinha 28 anos. Agora, após anos de processo e a confirmação de sua inocência, com a própria acusadora reconhecendo que o ato foi consensual, surge a pergunta: será que ele finalmente será libertado? E mais, qual será o futuro dele após a dura batalha judicial? A reviravolta no caso Gabriel Monteiro. Apesar de todo o alvoroço nas redes sociais e nas declarações de seus familiares, a grande mídia parece não estar interessada em dar destaque a essa nova fase do caso. Mesmo sendo um nome ainda muito comentado nas redes sociais, a última notícia relevante em portais como Metrópolis foi uma matéria mencionando a prisão de Gabriel Monteiro junto com membros do PSC, o que pode ter contribuído para criar uma associação negativa de seu nome. O fato é que a história de Gabriel Monteiro tem sido marcada por uma série de acusações graves, algumas das quais, segundo seus ex-assessores, não são verdadeiras. Em depoimentos, esses assessores revelaram que foram forçados a fazer declarações falsas contra ele. Até mesmo a mulher que inicialmente o acusou de assédio depois admitiu que o encontro foi consensual e que havia sido pressionada a mentir, o que leva a sérias questões sobre a veracidade das acusações. O papel das redes sociais. A presença de Gabriel nas redes sociais, mesmo estando preso, continua sendo ativa. A irmã e o pai de Gabriel têm usado suas plataformas para espalhar informações sobre sua inocência e para protestar contra o que consideram uma injustiça. Em vídeos recentes, a irmã de Gabriel Monteiro se mostrou revoltada com o tratamento que ele tem recebido, afirmando que ele está sendo tratado pior do que um verme, enquanto a acusação de assédio se torna cada vez mais insustentável. Ela pediu apoio nas redes sociais para que as pessoas compartilhassem a verdade sobre o caso. Além disso, as acusações de que Gabriel teria transmitido doenças sexualmente transmissíveis a uma das vítimas também foi refutadas. Aparentemente, essas alegações surgiram de um erro médico, e a própria mulher envolvida admitiu que não havia ocorrido qualquer tipo de violação, mas sim uma relação consensual. Gabriel também se submeteu a exames médicos que comprovaram que ele não possuía nenhuma doença transmissível. Ex-assessores e a verdade sobre as acusações. O testemunho de ex-assessores de Gabriel, que afirmam ter sido forçados a prestar depoimentos falsos contra ele, é outro ponto que desperta desconfiança. Em um relato impactante, um ex-assessor revelou que foi ameaçado por membros da organização criminosa que Gabriel estava combatendo e forçado a dizer que ele estava envolvido com drogas e até menores de idade, o que é desmentido por outros depoimentos e provas. A história que envolve Gabriel, seus assessores e até autoridades locais está cada vez mais complicada, levando a muitos a questionarem o verdadeiro motivo por trás de sua prisão. A prisão preventiva, injustiça ou conveniência política. O mais estranho de tudo isso é o fato de que Gabriel Monteiro ainda está preso, sem um julgamento definitivo, apesar das provas que têm surgido e das alegações de que as acusações contra ele foram fabricadas. E se ele realmente está sendo vítima de uma conspiração, como muitos alegam, a questão que fica é: qual é o real interesse por trás de sua prisão? Há quem diga que Gabriel estava incomodando grandes interesses políticos e criminais, principalmente devido às denúncias contra a máfia do Reboco na prefeitura do Rio de Janeiro. A prisão preventiva, sem que ele tenha sido condenado, levanta muitas perguntas sobre a imparcialidade do processo. Conclusão: o que esperar de Gabriel Monteiro no futuro? Enquanto as autoridades e a mídia parecem omissas diante da nova realidade que se apresenta, muitos continuam a questionar os verdadeiros motivos
por trás de toda a situação envolvendo Gabriel Monteiro. Se por um lado ele foi claramente inocentado de algumas acusações, por outro sua trajetória está marcada por polêmicas e denúncias graves que ainda precisam ser investigadas com mais profundidade. Será que Gabriel Monteiro vai ser finalmente libertado após mais de 2 anos de prisão? E caso isso aconteça, qual será o futuro dele, agora que ele se tornou um símbolo de uma luta contra as forças que tentaram destruí-lo? Eu não tenho todas as respostas, mas acho importante questionar o que está acontecendo e pensar sobre todos os lados dessa história. O mais certo é que, independentemente de qual lado você esteja, é sempre válido buscar a verdade e refletir sobre as implicações de casos como o de Gabriel Monteiro. Deixe nos comentários abaixo o que você pensa sobre esse caso e será que Gabriel Monteiro é inocente ou há algo mais por detrás de tudo isso?